Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo sobre Vale, falando agora, hoje, dos resultados do primeiro trimestre de 2024, tá? Por que eu quero fazer isso? Primeiro, porque eu tenho a empresa. Segundo, porque está num preço atrativo, essa é a verdade. Terceiro, muita gente que acompanha aqui o canal e que é membro também do canal tem Vale. Às vezes tem gente que gosta, não gosta de ter commodity na carteira previdenciária, isso é muito subjetivo de cada um. Eu gosto de ter, eu acho que faz sentido ter uma posição, mas que não é a posição mais relevante da carteira. Portanto, uma das empresas ligadas a commodities que eu tenho é Vale, e eu tenho comentado muito aqui no canal sobre a empresa há bastante tempo. Tá? E especialmente nas lives para membros, na comunidade do Telegram, muita gente fala sobre isso. Então nada melhor que trazer aqui o consolidado resultado, tá? Deixa seu like, se inscreva, se quiser ser membro, clica no botão ou no primeiro link que tá na descrição, 70 centavos por dia para você testar todos esses benefícios e ver se realmente te ajuda. A verdade é que ajuda muita e muita gente, tá? Bom, o negócio é o seguinte, aqui tem um relatório do Igor Guedes, colega meu aqui da Genial. Ele faz a cobertura de empresas ligadas a commodities. É um relatório bastante extenso, então eu já vou dizendo para vocês que eu não vou passar por tudo para você poder ler. Bruno, como é que eu faço para acessar? Coloca no Google Genial Analisa, você vai abrir essa plataforma. Primeira homepage, vai estar lá o relatório, você clica de graça, tá? Eu coloco para vocês o link aqui, se por acaso eu não esquecer. Às vezes o vídeo sai e eu não tô online ao mesmo tempo, na mesma hora, então às vezes pode ter que não tem o link ainda, mas se você pesquisar Genial Analista, você vai achar, tá? Então eu vou tratar aqui por alguns pontos principais do relatório, depois você vê um pouco mais com detalhe. Como eu disse, é bastante extenso. No dia de hoje, caindo aqui 2%, acho que acredito ser um mix aqui entre a reação ao resultado, tá? Mas que foi dentro do esperado, na maioria das linhas, para ser bem sincero, mas também há um pouco da queda do minério também, tá? Vale já tem caído alguns dias, 62,28, preço atrativo até 70 é meu preço de referência, beleza? Bom, vamos lá. Então foi dentro da expectativa, como eu falei para vocês, a principal olhada aqui é sobre o guidance do provisionamento relacionado ali às questões de Mariana. A gente vai tratar sobre isso aqui nesse vídeo, o relatório aborda bastante esse tema, eu vou tentar ir direto ao ponto para mostrar para vocês o porquê que isso daqui é importante da gente olhar. Só para trazer os grandes números, receita 8,4 bi de dólares, aqui uma queda sequencial trimestre a trimestre mais de 30% por conta preço de minério, tá? E sazonalidade, aqui referente sempre aos primeiros trimestres, tá? Na comparação ano a ano, tá estável porque você não pega especialmente esse segundo ponto aqui da sazonalidade. O EBITDA, 3,4 bilhões, queda tri a tri, queda no contra ano, tá? Dado toda a dinâmica, o lucro líquido aparentemente, olha que ele fala que não foi afetado pelo ritmo de provisão para o acidente aqui relacionado a Mariana. Mas você tem aqui uma questão relacionada à operação de níquel que ficou sofrendo, na verdade, mais do que o previsto. Então, isso daí acaba sendo esse mix que também, por conta aqui do lucro, acaba sendo também apresentando esse tombo ano contra ano, trimestre a trimestre, apesar de vir em linha com a projeção, ou seja, os analistas já esperavam isso daqui. Beleza? Aqui você tem uma tabelinha para ver um pouco mais sobre isso. Importante mencionar, tá? A questão do guidance do provisionamento, tá? Esse é um valor que seria pago, que na verdade deve ser pago referente lá ao acidente, ao rompimento da barragem de Torto que aconteceu lá em Mariana. Lembra que isso ocorreu através da operação lá com a Samarco. Inclusive a Samarco passou por todo um processo aí de recuperação, beleza? Veja, mesmo não atribuindo provisionamento no primeiro tri para esse assunto específico, a Vale revisitou seu guidance e anunciou modificações. Modificações essas que aumentam o valor, tá, que a própria Vale está falando relacionado ao provisionamento. Então subiu para 4,4 bi, esse valor total é entre 24 e 38, que é mais de 20% relacionado ao que eles davam de guidance passado. No primeiro momento você pode até olhar e falar se isso, por exemplo, que isso aqui deve ser ruim, né, dado que você está aumentando a provisão e, portanto, isso acaba pesando no resultado, até que está na distribuição de dividendos também, tá? Só que veja o seguinte, o analista general fala assim, ó, a nossa análise sugere que a alta de duplo dígito frente à indicação anterior compõe um fator crítico sobre essa temática, ao interpretarmos que antes a Vale estava subvalorizando o tamanho do potencial acordo costurado aí com o Ministério Público e as outras entidades relacionadas à Mariana que eu já comentei. Agora, como que o mercado vai reagir a isso? A primeira interpretação que a gente tem que ter. E ele fala aqui, ó, já está precificada. E a gente já vinha falando, isso muito por conta do Igor também passar essas informações para mim, tá? Eu vim trazendo aqui no canal, que os próprios analistas nos modelos já estavam sendo bem mais pessimistas quanto a esse acordo. Então eles já estimavam um acordo total aí numa casa muito maior do que se está aparecendo
mesmo com essa revisão do guidance da Vale. Ou seja, já colocavam praticamente ali nos seus modelos um acordo que variaria entre o total, né, de 126 a 155 bilhões de reais, 150 para Vale, 50 para BHP, lembrando que as duas ali tinham posição na Samarco. E aí isso nos modelos já estava meio que uma premissa conservadora, no sentido de já estar um pouco maior. Então, mesmo com essa provisão refeita, tá? Ainda tem um acordo terminal ali que basicamente chegaria em 125 bilhões. Perceba que o pessoal tem a estimativa, né, muito maior do que isso. Então a reação, de certa forma, não deveria ter sido tão negativa assim, dado que já era para estar meio que no preço de todo mundo. Tá? Óbvio que a gente vai ter que entender os impactos disso ao longo do tempo, especialmente questão de caixa, porque isso impacta os dividendos, a gente vai acompanhar ao longo aqui do tempo. Tá? Veja, ele tem uma análise bem mais completa sobre isso, falando um pouco das questões do custo, do fluxo de caixa. Depois você dê uma olhada aqui, pelo amor de Deus. Eu vou direto ao ponto para o vídeo não ficar extremamente cansativo e grande. O que ele fala aqui na parte de nossa visão e recomendação, praticamente, resumidamente, é tentando mostrar um pouco dessa visão entre o que Vale está entregando de forma de resultado versus os ruídos, as incertezas que fazem o preço ficar para baixo, ficar travado, tá? E o que ele acha da empresa hoje para compra. A primeira coisa que é sempre interessante pontuar é sobre o tal dos overhangs, que são esses ruídos que travam preço. Isso aqui, já, na minha visão, já está precificado também. Pressão do governo, relacionado aqui a acordo de Mariana, desculpa, o pagamento das outorgas ali de algumas ferrovias importantes. Veja, isso tudo aparentemente já está no preço, tá? Eu já venho falando isso, pelo menos é um pouco da minha perspectiva. Acho que agora, muito mais, a gente vai ter que olhar para as questões de perspectiva de minério, tá? Pelo menos eu gostaria, né, de prestar um pouco mais de atenção a isso. E é uma variável bastante importante acompanhar. E que a grande verdade é que tem poucos especialistas bons em minério, tá? Aqui a gente mostra, via esse gráfico aqui, como o Vale tem se destoado um pouco da curva do minério, tá? Justamente por a questão desses ruídos que ele fala, mas, de novo, eu acredito que isso agora já está no preço. Perceba que o gap acaba ficando agora muito menor, tá? Dado que a gente vai ter que começar a entender um pouco dessa trajetória, beleza? Veja, olha o que o analista fala. Acreditamos que grande maioria dos investidores está pessimista, beleza? E que, portanto, tá, isso pode não trazer, dado que já está todo mundo pessimista, uma pressão vendedora ainda maior. Porque isso já está, tá? Isso já está acontecendo. Óbvio, temos que olhar para incertezas ligadas à economia chinesa, a demanda estrutural para o minério de ferro, que é isso que vai ditar um pouco a curva, e que, obviamente, acredito que isso vai começar a fazer preço agora. Antes era muito mais um peso voltado aos overhangs, como eu falei, tá? Mas agora, acredito eu, tá? Isso eu posso estar errado, mas acredito eu, gente, que agora está ligado à economia chinesa, demanda por minério. Beleza? É isso que vai trazer um pouco dessa perspectiva de Vale. Falando de valuation, barata comparado à sua média histórica, tá? De fato descontada. Nosso preço de referência é de R$70, ele tem aqui R$72,30, então muito parecido, tá? De novo, entregando mais ou menos 9 a 10% de yield esse ano. Não vejo como ruim, pelo contrário, vejo até como uma forma positiva para você se posicionar nesse momento. É o que eu estou fazendo, eu tenho Vale, gosto, e o analista fala a mesma coisa. O operacional, em termos de resultado, Vale está bem, tem todas essas questões que eu já comentei aqui, mas a recomendação continua de compra. Então concordo 100%, continuo comprando, gosto. E para você que gosta também, fique muito atento a esses vídeos, porque a gente vai sempre trazendo aqui as atualizações. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui.